O fundo de garantia do tempo de serviço pode ser usado para reduzir valor das parcelas de financiamento do imóvel. Você que já fez financiamento, por exemplo, a gente explica agora como isso é possível. Está conosco o advogado especialista em direito imobiliário, Juarez Jacobo de Souza. Seja bem-vindo, Juarez. Boa noite, Luiz Gustavo. Bom, vamos começar pelo seguinte. Existe um valor limite para a gente usar o fundo de garantia no financiamento? Bom, Luiz Gustavo, o Sistema Financeiro de Habitação, que é quem regulamenta o uso do FGTS nos contratos imobiliários, ele estabelece hoje o patamar de R$800 mil dos contratos de financiamento imobiliário. Tá? Então, se a taxa de avaliação do imóvel foi de R$800 mil e o imóvel não foi objeto de financiamento por outra modalidade que não o sistema financeiro de habitação, pode ser utilizado. Bom, é preciso esperar quanto tempo após fazer o financiamento para usar esse saldo do FGTS no abatimento das parcelas? 2 anos. 2 anos é o prazo que se utiliza para aguardar o curso entre a assinatura do contrato de financiamento e a primeira amortização do saldo devedor com a utilização do fundo de garantia. Bom, o saldo pode ser usado em mais de um financiamento? Se a gente for pensar assim? Bom, a característica do sistema financeiro de habitação, que são os contratos no quais são utilizados o fundo de garantia para abatimento de amortização, eles permitem que a pessoa só tenha um contrato em vigência. Ou seja, se a pessoa tem um contrato que está sendo utilizado através do sistema financeiro de habitação, ele pode utilizar. Agora, para utilizar um novo contrato, ele precisaria quitar o anterior e assinar um novo. Pode ser utilizado o saldo do FGTS de 2 pessoas para quitar um apartamento? Aí vamos pensar num casal, por exemplo. Sim, extremamente comum, Luiz Gustavo. As pessoas podem utilizar a complementação de renda desde que tenham assinado em conjunto esse contrato de financiamento ou, a partir do momento em que constituíram uma nova união, seja união estável, seja casamento, sejam coobrigados nesse mesmo instrumento. Bom, a gente pode pensar não só na aquisição de um apartamento, mas, por exemplo, numa reforma. Dá para usar o dinheiro do fundo para isso? Não, para reforma não pode, Luiz Gustavo. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi utilizado para dar uma segurança para o trabalhador. Ou seja, a reforma de imóveis não pode ser utilizado para amortização ou para a utilização do fundo de garantia. Sim, a gente sabe que todos nós passamos por uma crise, para muita gente a crise foi bem amarga e aí pode ter rolado algum atraso de parcela. Nesse caso, quem está com parcela em atraso pode usar, pode, por exemplo, ajudar para colocar a dívida, quitar essa dívida momentânea? Sim, Luiz Gustavo, esse é um atrativo muito interessante que muitas vezes os mutuários não sabem e não aproveitam essa iniciativa. Até 3 meses de parcelas em atraso, Luiz Gustavo, o mutuário pode utilizar o fundo de garantia para quitação dessas parcelas. Mas também pode para as parcelas vencendo, ou seja, aquelas que vão vencer ao longo da contratualidade, por até 12 meses, desde que no limite de 80% do valor da parcela. Sim. Tá, então... Agora, vamos pensar com a tua experiência, né? Por exemplo, tem muita gente que acaba pagando juros maiores e não sabe dessa possibilidade. Hoje, se você está nessa condição, o ideal, o que a gente deveria fazer de imediato, até para não continuar pagando? Bom, hoje em dia, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é corrigido por juros de 3% ao ano, mais TR, ou seja, é uma correção que, equiparada com os coeficientes do mercado hoje, de poupança, de fundos de investimento, não remunera. Né? Então, deixar o dinheiro aplicado no fundo não é interessante para nenhum mutuário. Então, tem um valor depositado no fundo, utiliza para amortizar o saldo devedor. Se está apertado nas finanças, aproveita e utiliza para quitar as parcelas. É sempre interessante utilizar. Bom, nesse segundo semestre de 2018, a Caixa Federal, um dos principais agentes financeiros e imobiliários do país, espera um aquecimento na busca pela casa própria. Muito em razão da queda de 1,25%, próximo a isso, na taxa de juros do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O que as pessoas que estão pensando, você aí de casa, que está pensando em comprar, devem avaliar, ficar atentos a essas relações de mercado? Bom, Luiz Gustavo, a Caixa Econômica Federal, querendo ou não, sempre foi a grande voz dos contratos de financiamento. Né? E nos últimos anos, em virtude da crise política, econômica, por ser uma sociedade de economia mista e estar sob a gerência do governo federal, sofreu com essa crise econômica. Então, tentando retomar o mercado, a Caixa reduziu agora, recentemente, as taxas de juros anuais de 10,25% para 9%, voltando a ser competitiva no mercado. Agora, com relação a quem está pensando em adquirir um novo imóvel e utilizar o financiamento e automaticamente o fundo de garantia, deve se programá-los, Gustavo.
Hoje em dia, quem ainda não se planejou, quem ainda não tem as finanças em ordem, quem ainda não está organizado para fazer um financiamento, deve aguardar, voltar os olhos junto da família, analisar custos, analisar despesas, para voltar os olhos para o mercado. Agora, quem já tem tudo planejado e está organizado, o cenário atual hoje é propício porque os valores estão reduzidos em virtude da baixa do mercado, é um momento bom para investir. Bom, para fechar, Juarez, já agradecendo as tuas dicas, que foram excelentes, a gente pode repetir esse procedimento de abater essas parcelas com fundo de garantia na medida que tem muita gente trabalhando e o fundo vai crescendo. Claro. O depósito vai mensalmente junto com o salário. E eu posso fazer isso mais de uma vez, na medida que eu necessitar, e de quanto em quanto tempo existe um período ali, um delay, como a gente diz, uma carência para a gente realizar esse procedimento de novo? Sim, pode ser realizado. O mutuário, ele tem que se atentar apenas para o interstício temporal pela diferença de 2 anos, 24 meses. Ou seja, utilizei o fundo de garantia agora, aguardo 24 meses, posso utilizar novamente. Seja para amortizar do saldo devedor, que é aquele valor que está lá no final para ser pago ao longo da contratualidade, seja para quitação de 12 prestações contínuas ao longo de um ano. Perfeito. Assim você, por exemplo, vai encurtar esse período que está pagando financiamento na medida que fizer esse processo regularmente, né? Bom, Juarez, obrigado pelas dicas e fica aqui para você, especialmente que está pensando no financiamento ou já tem essa possibilidade que o Juarez nos trouxe. Seja sempre bem-vindo. Agradeço o convite e desejo ótimas contratações para todo mundo que se arriscar no mercado no momento atual. Sem dúvida. Boa sorte para todo mundo.